Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, e o evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 18 ao 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, dos quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se, morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leis no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós vemos que os saduceus eram um grupo de pessoas ali do Sinédrio que não acreditavam na ressurreição. O interessante que nós vamos ver é, para tentar Jesus, eles vão argumentar com Jesus, trazer um caso para Jesus, de um caso que envolve a ressurreição e a prescrição da lei de Moisés, que é o caso da mulher que se casou com 7 irmãos. E ali a lei de Moisés prescrevia que se um morresse para preservar a descendência, o mais novo, logo seguinte, devia se casar com a mulher. Todos morreram e, por fim, a mulher morreu. E eles vão trazer esse questionamento para Jesus: quem será a mulher? De quem será a mulher quando que todos os 7 irmãos se casaram com ela, quando eles ressuscitarem dos mortos? E Jesus vai deixar bem claro para eles que a morte não é o fim, mas a morte é a ressurreição, é o começo da vida eterna. Mas as relações que nós temos aqui na Terra, de pai, mãe, filho, de tio, sobrinho, esposa, isso transcende no céu. Jesus vai nos dizer que nós seremos como os anjos se assim ressuscitarmos para a vida eterna no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus vai dizer àqueles homens que quem morreu, a morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Jesus tem a última palavra, pois Ele é o justo juiz. E assim, as realidades do reino de Deus são diferentes, muito diferentes da realidade terrena. Às vezes, na nossa pequenez de incompreensão, nós queremos fazer relação das coisas do reino dos céus com as coisas que nós temos aqui na terra. Mas Jesus nos mostra que essa relação é muito diferente. E que Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. E quando nós morremos para essa vida, morremos com esse corpo, mas um dia também ressuscitaremos nesse corpo. E aí seremos como os anjos dos céus. Que nós possamos caminhar, meus irmãos, a cada dia
dando o testemunho da palavra de Deus, cumprindo os seus ensinamentos e seus mandamentos, para que um dia nós possamos herdar o reino de Deus, viver a eternidade no reino de Deus como os anjos, louvando e adorando e glorificando o Deus verdadeiro, o Deus dos vivos, por toda a eternidade. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.